Olá, amigos! Chegamos na nossa quinta-feira e a história de hoje é a história de que Jesus é preso e Pedro o nega. Está em Mateus 26 e 27, tá? Os versículos, depois eu posso passar para vocês, mas está no material que vocês receberam. Imagina uma cena, vocês brincando no pátio com muitos dos seus amigos e toda brincadeira que você fala, vamos brincar disso agora? Os amigos falam assim, ah, não, essa brincadeira não é legal. Então vamos brincar de pique-cola? Pique-cola é chato. Então vamos brincar de pique-esconde? Ih, piorou. E aí, de repente, naquele mesmo momento que vocês estão brincando, chega uma criança diferente. E essa criança fala assim, ô pessoal, vamos brincar de pique-pega? Pique-pega é legal! E todo mundo sai correndo brincando. Aí você fala assim, uai, mas a brincadeira que eu falei foi pique-pega e ninguém quis. Vamos brincar de pique-esconde, todo mundo sai brincando, vai brincando. Brinca de todas as brincadeiras que você falou primeiro, mas que ninguém aceitou. Como é que seria o seu sentimento? Primeiro um sentimento de muita tristeza, né? Mas também o sentimento de que você foi desprezado, que você falou, ninguém nem deu importância. A história de hoje fala um pouco sobre isso. Vamos lá? Vamos mostrar. Aqui. Deixa eu só voltar aqui. Vocês lembram da lição de ontem? Que Jesus estava num jardim chamado Getsemane, que ele estava orando. E que esses três discípulos, ao invés de vigiar, né? Eles estavam dormindo. E aí Jesus falou assim, olha, vigia, porque o traidor está chegando. E aí acabou a nossa história ontem. Pois bem, chegou mesmo o traidor. O traidor era Judas. E ele estava se aproximando, acompanhado de muitos homens e soldados. Judas havia combinado que daria um beijo no rosto da pessoa que os soldados deveriam prender, que era Jesus. Esse era o código. Assim que Judas chegou, deu um beijo no rosto de Jesus. Jesus deu uma bronca no discípulo? Ele até merecia, né? Mas Jesus não fez isso. E os outros discípulos? Os outros discípulos ficaram com muito medo. Pedro, ele tentou defender Jesus e agrediu um rapaz cortando a sua orelha. Mas Jesus socorreu o homem. Olha só o que Jesus fez. Brigou, falou, pare, Pedro. E ele socorreu... não mostra nessa aqui. Jesus socorreu o homem e curou. É nesse que não mostra. É num outro que eu vi que mostra. Curou a orelha daquele homem que Pedro deu aquela cortada forte. Quer ver? Pronto. Jesus foi, mandou Pedro parar com aquilo e, além disso, curou. Deu uma bronca no Pedro e falou que isso não é o que deveria ser feito. Depois, todos os discípulos fugiram e abandonaram Jesus. Olha só. Jesus tinha ceado com eles, tinha ficado com eles o tempo todo e eles todos, raparam fora. Os soldados, olha aqui Jesus sendo levado, os soldados levaram Jesus para a casa de um homem chamado Caifás. Estavam lá muitos líderes religiosos que não gostavam de Jesus e tinham muita inveja dele. Esses líderes, eles estavam tentando de todas as formas encontrar algum erro em Jesus, algo que poderiam usar para condená-lo à morte. Porém, não encontraram nada. Caifás perguntou a Jesus, você é o Filho de Deus? Deixa eu só... Caifás perguntou a Jesus, você é o Filho de Deus que seria enviado ao mundo? E aí em Marcos 14, versículo 62, Jesus responde, eu sou, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens no céu. Essa resposta deixou todos enfurecidos. Ficaram muito bravos. Caifás disse que Jesus estava blasfemando. Blasfemar é como se estivesse xingando alguém, falando uma palavra muito feia,
contra Deus. E ele disse: isso era mentira. Esse homem está blasfemando. E falou: você está falando mentira. Mas eles não queriam saber a verdade. Segundo a lei de Deus mesmo, quem blasfemasse contra Deus deveria ser morto. Então, alguns deles cuspiam em Jesus, outros davam murros e outros zombavam. Esse aí até rasgou as vestes, que era como se ele estivesse falando uma coisa muito feia na presença dele. Enquanto Jesus estava passando por esse problema todinho aqui, olha lá, eles brigando, olha, batendo em Jesus. Mas enquanto isso, Pedro foi discretamente até o pátio onde Jesus estava e ficou lá de longe, só olhando, só observando. Pedro, ele amava o mestre, mas ele estava com muito medo. Então foi então que uma mulher que trabalhava na casa de Caifás viu Pedro e disse: ah, você é um daqueles que andavam com Jesus. Imediatamente Pedro falou: que isso? Você está doida? Sou não. E foi para um outro lugar da casa. Quando ele chegou no outro lugar da casa, outra empregada o viu e disse às pessoas: este aqui também estava com Jesus. E Pedro falou: eu não, eu nem conheço esse homem. Depois disso, algumas pessoas que estavam ali se aproximaram de Pedro e disseram: opa, você é um dos seguidores de Jesus. Pedro ficou muito bravo e falou: eu não conheço esse homem. Naquele momento, um bichinho cantou. O galo cantou. E ele então se lembrou que Jesus havia dito para ele: você vai me negar 3 vezes antes do galo cantar. Pedro saiu, chorou de tristeza e vergonha. E o dia amanheceu. Os líderes religiosos levaram Jesus para a casa do governador, pois somente ele poderia condenar Jesus à morte. Jesus foi abandonado. Será aí? Deixa eu fazer melhor. Jesus foi abandonado pelos seus melhores amigos. É um pouco do sentimento que vocês provavelmente sentiria se acontecesse o que aconteceu com vocês, com aquela primeira historinha que eu falei, daqueles amigos que não quiseram ouvir, não quiseram brincar das brincadeiras que você tinha falado, por exemplo. Ele foi abandonado pelos seus melhores amigos. Pedro, um dos discípulos mais chegados, negou o mestre. Negou. Falou que não conhecia Jesus. Mas Jesus continuou a amá-los. Jesus não os abandonou. Mesmo que Pedro tivesse negado, mesmo que os outros tenham fugido, Jesus não deixou de amá-los. Jesus estava ali pronto para fazer a vontade do Senhor, para se entregar no nosso lugar, para livrar a nossa alma do pecado. Nós vamos agora orar, louvando a Deus pelo perdão e o imenso amor que Jesus oferece a quem crê em seu nome. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço muito, porque mesmo a gente sendo imperfeitos, mesmo a gente fazendo coisas erradas ainda, o Senhor ainda nos ama. O Senhor tem um grande amor conosco. O Senhor nos perdoa. Muito obrigado, porque muitas vezes nós fazemos como Pedro, nós negamos estar perto do Senhor, nós negamos ser do Senhor, quando nós preferimos as coisas do mundo e não as do que o Senhor nos oferece. Nos ajude, ó Pai, a entender a Tua palavra a cada dia e que o Teu Santo Espírito possa estar habitando para sempre em nossos corações. Em nome de Jesus, amém. Vou mandar a música para vocês também no link separado, para não ter problema, ok? E a atividade de hoje é justamente o nosso bichinho. Qual que é o nosso bichinho? É o galo. Eu quero ver o calendário colado em algum lugar, tá? Para vocês irem lembrando de todas as atividades que nós fizemos essa semana. Esse galo, vocês vão enfeitar ele todinho, tá bom?
vai enfeitar com o que vocês têm em casa. Se tiver folha colorida, pode colar, fazer colagem. Se tiver tinta, pode pintar. Se tiver canetinha, lápis de cor, giz de cera, o que vocês quiserem utilizar, ok? E do Flipboard é essa atividade aqui. Esse aqui é o do Matheus, já tá prontinho, ó. Já tá fazendo bonitinho, tá? É a atividade de quinta-feira. Tá aqui, se você fosse um dos discípulos de Jesus, o que você faria ao ver o mestre preso? E aí Jesus alertou que Pedro o negaria. O medo impediu o discípulo de falar a verdade. Observe a cena abaixo e você vai circular somente os galos que estão cantando e vai descobrir quantas vezes Pedro mentiu negando o Senhor Jesus, ok? Então nós vamos fazer essa atividade aqui hoje, ok? E aí vocês vão mostrar para mim, mandar vídeo, mandar foto, tá bom? E eu quero saber também quem está decorando o versículo. Em todas as atividades, nós temos alguns versículos, ok? E eu quero que vocês memorizem Romanos 5:1, tá bom? Um beijo, Deus abençoe vocês. Tchau!